Meu nome é Bruno, eu sou da Casa Espírita Ângelo Lorenzetti e hoje eu vou falar da aula 17, que é Jerusalém e o Grande Templo, Reis e Líderes. Essa aula está intimamente ligada à aula 16, a aula sobre a infância e juventude do Mestre. Então, ela vai complementar essa aula e trazer outras informações também. É importante a gente notar que essas aulas do Redentor, elas têm um viés geográfico histórico, elas falam um pouco mais de geografia, de história, com o propósito da gente compreender melhor o cenário em que vivia Jesus, como é que era a vida naquela época, o que acontecia naquela época, quais eram as regras que regiam as relações sociais cotidianas. Então a gente tem essa pegada nessa aula aí, a gente traz essas informações, mas sempre com o aspecto de reflexão do que representou essas situações na vida do Mestre, para ele trazer essa nossa doutrina de amor, de libertação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa rápida recordação da aula anterior. Então, na aula anterior a gente viu a infância e juventude do Mestre, e a gente pôde ver que Jesus teve ali aquela infância do ponto de vista material normal, né? Era uma criança como as outras, mas ela também tinha, do ponto de vista espiritual e de sabedoria, uma criança diferenciada, né? Podia se notar ali naquela criança esses traços de um avatar crístico, uma visão de mundo, um comportamento diferenciado que ele vai levar durante a sua vida. O relacionamento de Jesus com a realidade era um relacionamento diferenciado. E aí está a primeira reflexão da nossa aula. Como é a nossa reflexão de mundo, a nossa visão de mundo? Como é o nosso relacionamento com a vida? Jesus, como nosso mestre, ele exemplifica todos estes aspectos para nós. E como é que está a nossa vivência disso? Será que a gente está conseguindo incorporar aquilo que ele nos ensina, modificando o que nós somos, para que nós nos espiritualizemos, para que nós possamos viver de acordo com essa vida eterna que nós temos? Essa é uma reflexão muito importante. Porque esse tempo da escola de aprendizes, ele é muito precioso. Parece longo, mas ele acaba rápido. Então, a pergunta que fica é: como é que eu estou aproveitando tudo isso que eu estou aprendendo? Será que eu estou realmente trazendo isso para dentro de mim? É algo para a gente pensar. Feita essa reflexão e essa revisão, nós vamos falar primeiro de Jerusalém. Mas como que era a Palestina da época de Jesus? Então, a gente pode imaginar a Palestina da época de Jesus dividida em 4 regiões. A gente tinha a Pérea, né, desse lado aqui direito, né, direito do Jordão, digamos assim, ao oriente nós tínhamos a Pérea, ao norte nós tínhamos a Galileia, que era onde ficava Nazaré, que morava Jesus, era onde ficava o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, onde Jesus vai fazer as suas grandes pregações na Galileia, onde ficava Caná. Então, todas essas cidades nessa região norte, né, mais ao norte da Palestina. No centro da Palestina, nós tínhamos a Samaria, que era uma terra, uma região de rejeitados pelos judeus do sul. Os judeus do sul, eles eram ortodoxos. Então, se vocês recordarem as aulas anteriores, vocês vão lembrar que, num certo momento, eles se diferenciaram, né? Norte e sul, eles se diferenciaram com relação a essa compreensão, essa vivência do evangelho, da visão de doutrina judaica, não do evangelho, da doutrina judaica, né? Então o sul era mais ortodoxo. E eles odiavam a Samaria. Tanto que na Samaria tinha um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém, o templo do Monte Garizim, né? Então eles ali eles tinham esse aspecto de contrapor. Então eles evitavam a Samaria dos judeus, e tem em linha do norte também, acabava às vezes até contornando algumas cidades ali. No sul ficava a Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém. E essa cidade de Jerusalém é o que a gente vai falar um pouco agora. Jerusalém era a capital
religiosa e a capital do poder também na Palestina de então. O que é importante a gente notar de Jerusalém, né, que ela já tinha uma estrutura ali para ser essa capital, né? Então o que tinha ali na cidade? A gente tinha 3 bairros na cidade de Jerusalém. A gente tinha a cidade alta das pessoas ricas, onde estava até o palácio de Herodes. A gente tinha a cidade baixa das pessoas mais pobres. E a gente tinha o bairro do Templo, que era onde ficava o grande templo de Jerusalém. Bem ali ao lado do grande templo de Jerusalém, a gente tinha a Fortaleza Antônia, que era a guarda militar romana na cidade de Jerusalém. Ah, o procurador romano, Pôncio Pilatos, morava ali? Não, ele não morava ali, nós já vamos falar onde que ele morava. Mas quando ele vinha para a cidade, nas festividades, ele ficava na Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia, ela ficava colada no grande templo. Ela olhava para o grande templo de suas torres. Isso causava um ódio muito grande do povo judeu com relação aos romanos, porque isso representava um desrespeito aos judeus, um desrespeito à sua religião e às suas tradições. Então, é algo que realmente acabava, digamos assim, gerando mais ódio no povo judeu com relação aos romanos. Falamos da Palestina, falamos de Jerusalém, seus bairros, sua divisão, e agora nós vamos falar do grande templo. O grande templo de Jerusalém tinha uma estrutura enorme, altura gigantesca. Por quê? A ideia de se construir grandes templos era justamente dar uma grandiosidade material para aquilo que ele deveria representar, o templo. Ali estava o lugar mais santo, o lugar mais sagrado dos judeus. Então eles construíram com essa grandiosidade. Em termos de tamanho, nós temos aí algumas descrições no próprio livro. Ela é uma coisa que tinha assim mais ou menos 5 quarteirões por 4 quarteirões, né? Um retângulo bem grande. E ela era dividida em pátios de uma maneira hierárquica. Nos pátios mais externos podiam ficar as pessoas que não eram judias, e nos pátios mais internos somente aqueles judeus e aqueles que fossem sacerdotes. Então, exemplificando isso, no grande pátio externo, que cabiam 140 mil pessoas, você tinha o pátio dos gentios, que era onde qualquer um podia ir. Se eu e você fôssemos visitar Jerusalém naquela época, a gente poderia ir no pátio dos gentios. Depois você tinha o pátio das mulheres, né, que era um pátio que ali acomodava cerca de 50 mil pessoas. Depois você tinha um pátio mais reservado, que era o pátio dos homens, para 10 mil pessoas. E depois o pátio dos levitas, que eram sacerdotes, que acomodava ali somente aqueles que tinham a permissão. Ali no pátio dos levitas, dos sacerdotes, ficava o local dos holocaustos, que era o ritual de sacrifício de animais que os judeus faziam, né? Como vocês já viram nas aulas, eles degolavam a criatura e deixavam seu sangue cair sobre o braseiro, né? Para que fosse purificado, né? Era um ritual dos judeus da época. E essa grandiosidade do Templo de Jerusalém, ela tinha outro propósito, porque além de ser um centro religioso, ele acabava sendo também um centro comercial. Por quê? O templo também ganhava muito dinheiro com o comércio que se fazia, que era o câmbio das moedas e o comércio dos animais que tinham que ser purificados. Então, a gente tinha ali todo este aspecto, né? Então ali vendia-se os animais, lá atrás eles manipulavam as carcaças dos animais que tinham sido ali sacrificados. Então olha só o cenário que a gente tinha. Esse cenário de distorção da religiosidade humana que vai lá na frente irritar Jesus
né, tirar ele do sério. E aí o que aconteceu é uma história que o expositor vai falar para vocês oportunamente. Bom, Jerusalém era uma cidade que acomodava entre 65 mil e 70 mil habitantes. Mas por que um pátio para 170 mil pessoas? Né? Essa é a pergunta que a gente fica, né? Por que um pátio tão grande? Justamente para as festividades da Páscoa, que, segundo os judeus, todos deveriam ir até Jerusalém para essas festividades. Então tinha que ter espaço para todo esse povo, literalmente, que ia chegar na cidade. Observem que aí a gente entra nessa nova parte da nossa aula, que é voltar à família de Jesus. Então, quando a criança completava 12 anos, ela podia acompanhar a família nessa peregrinação, nessa caravana que chegaria até a cidade de Jerusalém. Então saiu a caravana ali da região de Nazaré, e essa caravana tinha até guardas armados, porque era muito perigoso viajar. Tão perigoso que às vezes até alguma outra caravana se juntava àquela para ser defendida também. Então era ali uma viagem perigosa. E imaginem fazer essa viagem pelo deserto de pedras, né? Algo totalmente hostil, muitas vezes com calçado inadequado ou até sem calçado. É muito difícil para a gente conseguir sentir e imaginar as dificuldades que era esse processo, as dificuldades que era justamente conseguir fazer essa viagem. Mas eles faziam com muita alegria. Eles faziam com muita alegria por quê? Porque era uma festa. Então, chegando na cidade, eles já iam colhendo os galhos, né, que faziam aquelas palmas que hoje os nossos irmãos católicos usam em sinal de festividade. E ali eles já iam acampando, iam buscando a sua família, como Maria e José ficaram na casa de seus primos lá na cidade de Jerusalém. Então eles iam se acomodando para a festa, né, se acomodando para aqueles dias de comemoração da Páscoa judaica, que é justamente a comemoração da saída do cativeiro do Egito. Então era algo muito especial para o povo judeu. Então eles estavam naquela festividade, naquela alegria de ir lá, né, passada a Páscoa, né, é aquela confusão. Imagine, né, aquelas 100 mil pessoas, né, toda aquela população saindo da cidade em caravana. Então o que aconteceu? Maria achou que Jesus estava com José, José achou que Jesus estava com Maria, e foi naquela caravana, porque as crianças ficavam ali, misturadas, andando, né? No primeiro ponto de descanso, eis que José e Maria descobrem que Jesus não está com ele, bate aquele desespero. Imaginem vocês, para uma mãe, para um pai, descobrir que o filho não está lá. Nossa, ainda mais na época de Jesus, que existia todo tipo de situação. Aí eles procuraram, não acharam, voltaram correndo para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles encontram Jesus discutindo com os doutores da lei. Jesus estava ali falando com os rabis, né, lá dentro do grande templo. E qual que era o assunto, né, do que eles estavam falando? Era costume dos rabis se reunirem em volta do grande templo para falar dos assuntos relativos às suas escolas doutrinárias. A escola de Hilel, a escola de Shammai, e ali eles ficavam discutindo a doutrina. Mas nesse dia aí, né, eles tinham um assunto, que era o assunto principal, era justamente o assunto da vinda do Messias, né? Então esse era o assunto principal, o assunto da vinda do Messias. E Jesus sentiu-se intimamente atraído pelo ambiente, pela conversa, né? E ele começou a falar com os outros doutores da lei, e ele colocou a seguinte ideia, eu vou reler aqui para vocês. Deus, o Supremo Criador, lhes havia dado como primeira lei o amor por ele sobre todas as coisas, e que agora, pelo Messias, dar-se-lhes-ia a mesma lei, porém levada à suprema altura do amor por todas as criaturas e por todas as coisas. Aí os autores da lei já ficaram assim, não, quem que é esse garoto? O que ele está falando? E ele continuou.
que a lei do Pai Criador e Supremo Doador da vida jamais se exerce pela cólera, mas pela justiça, que vigora invariavelmente em todos os mundos do universo, do imenso universo. Pelo amor estareis em mim, diz o Pai, e eu estarei em vós, pois que sois uma emanação do meu supremo ser. O Messias que esperais já está entre vós, pois que sois uma... E esse Messias que está entre vós será o meu verbo, para que vos ameis uns aos outros e possais vocês vos integrar na unidade divina que é luz, energia e amor eterno. Conforme ele foi falando isso, ele foi ficando grande, ele foi expandindo a aura dele luminosa e ficando enorme. E os doutores da lei ficaram estarrecidos. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Eles ficaram assustadíssimos. E diante daquilo, eles ficaram calados. Nada disseram, ficaram todos em boca aberta. Jesus falou isso daí, uma grande verdade. Né? A verdade do amor eterno. Aí apareceu a mãe de Jesus, gritou, menino, vem comigo. Aí, tá bom, mãe. Saiu Jesus embora com Maria. E ficou lá os doutores da lei estarrecidos com as palavras que tinham sido ditas. E Jesus tinha justamente falado da eternidade do amor de caridade. Desse amor que deve preencher as almas. Desse amor que deve encher os corações. E é sobre esse amor, essa mensagem de Jesus, que nós guardamos esta aula, que é quando ele revela, ainda que para alguns somente, a intenção da vinda do Messias. Que o Messias não veio para libertar os judeus do jugo romano, do jugo material, mas se libertar suas almas do próprio jugo que nós deixamos sobre nós, do próprio cativeiro que fazemos sobre nós, da nossa ignorância sobre as verdades eternas. Que nós também sejamos como aqueles doutores da lei que ali estavam naquele pátio do grande templo e possamos receber essa mensagem de Jesus para compreender que o amor é o grande caminho, o amor de solidariedade, o amor de respeito, o amor de gentileza, o amor de reconhecimento do outro, da importância do outro para a nossa vida. Sem a alegria do outro, a nossa alegria é incompleta. Então, a gente precisa guardar essa outra grande reflexão dessa aula, que é esta revelação que Jesus faz aos doutores da lei e também para nós. Damos uma passada em Reis e Líderes, este capítulo 11 que aparece ali também nessa aula, e compreender o seguinte: existiam 3 famílias que se revezavam ali no grande templo, né? Como então poder. Era entre elas, né? As famílias eram Boetos, Fabi e Hanã. Hanã era a família de poder que estava no momento governando. E essa família permanecia muito tempo nesse poder já. Por quê? Porque Hanã tinha o hábito de subornar as autoridades romanas para que ele fosse novamente escolhido como o representante do templo. Então mostra aí a materialidade corrompendo a religiosidade do ser, corrompendo a pureza, né, que deveria existir nos aspectos sagrados, mas ali não acontecia. Então era simples e pura materialidade, era uma vivência religiosa externa e não do coração. Era uma vivência religiosa externa. Então, essa família permanecia no poder. Aí a gente também, nessa parte dos Reis e Líderes, se pergunta um pouco como é que era essa questão dos romanos. Eles tinham ali a Fortaleza Antônia, que é onde eles ficavam quando iam até Jerusalém, mas onde ficava Pôncio Pilatos? Onde morava Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos morava em Cesareia. A Cesareia, justamente, que fica no litoral, né, distante de Jerusalém. Ele só vinha para Jerusalém durante as festas, né, da Páscoa, não porque ele era religioso, mas porque a presença do procurador era necessária, né, para resolver os problemas, que era o papel dele. E tinha um aspecto, né, os romanos não gostavam dos judeus.
Eles não gostavam dos judeus. Era muito lucrativo, né, ser procurador na Judéia. Mas por que os romanos não gostavam dos judeus? Porque os judeus da época não tinham nenhum valor dos helenistas, né, da cultura greco-romana. Eles não tinham nenhum valor deles. Por exemplo, jogos, esportes, que eram um valor greco-romano, eles não tinham. Não tinham nenhum amor pelo esporte, pelo culto ao corpo. Os judeus não tinham nada disso. A arquitetura, né? A arte, não tinham. Né? Tinham ali as habilidades de artesanato, mas não as artes. Tanto que os arquitetos do grande templo eram arquitetos fenícios, não foram arquitetos judeus. E então, por aí ia, né? Quer dizer, o fanatismo religioso, que era a grande característica do povo judeu, era que afastava ele dos romanos ainda mais, com relação aos valores e à vivência que eles tinham. Mas os judeus eram o povo monoteísta, que foi escolhido por Jesus para trazer a sua revelação, porque a gente fica pasmo, mas exatamente isso, era o único que tinha a estrutura religiosa, a interpretação, a visão para compreender o Evangelho. Olha só que coisa, né? Lá desde Abraão, a ideia de um Deus único para culminar com Moisés e Jesus na revelação divina, para que a gente pudesse compreender melhor o que Deus, nosso Pai, quer de nós, né? Através de suas revelações. Como fechamento da aula, eu queria deixar uma última reflexão. Se vocês procurarem na internet, existe um grande templo aqui no Brasil. Um grande templo que reproduz o Santo Santorum, aquela estrutura original, que tem um tamanho de 18 andares e fica lá no Brás, em São Paulo. E que grande templo é esse, meu Deus do céu? Esse grande templo é dos nossos irmãos evangélicos da Igreja Universal. E aí, né, alguns têm algum tipo de resistência, né, mas eu queria que vocês abrissem um pouco a mente, e não julgassem o mérito, mas olha a estrutura que eles construíram. É um local que tem espaço para 1.300 crianças simultaneamente terem as escolas bíblicas. Tem estúdio de rádio, tem estúdio de TV, tem local para os pastores, né, kitnets, apartamentos. Tem espaço de estacionamento para 2.000 carros e 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Nosso Seara aqui de Araraquara tem lugar para 1.000 e eles têm 10.000. E tudo requintado, tudo feito com o máximo de qualidade possível, das poltronas até a luz de LED que ilumina a Bíblia. Tem 10.000 luzes de LED instaladas no teto para iluminar a Bíblia dos fiéis. Um projeto primoroso. Como eu disse, não é para julgarmos o mérito, mas olhe que interessante a mobilização de nossos irmãos evangélicos para a propagação da fé deles, da visão de mundo deles. E aí eu pergunto, o que nós, espíritas da Aliança, que entendemos a escola de aprendizes como um caminho, o que nós podemos fazer para aumentar essa nossa presença, levar este curso que nos liberta no sentido de compreensão da realidade, nos liberta no sentido de compreensão de nós mesmos, de crescimento pessoal, de autoconhecimento. Como nós podemos levar isso para nossos irmãos que ainda não tiveram a condição, não tiveram a oportunidade de conhecer essa doutrina, essa escola de aprendizes libertadora? É o desafio. É o desafio para cada escola de aprendizes e, em particular, a de vocês. Tá? Pensem muito nisso. Por que não? Pelo menos, uma escola de aprendizes em cada cidade. Se não um centro espírita, que às vezes pode ainda incorrer em uma dificuldade, mas olha o que fizeram os nossos irmãos da Igreja Universal. Uma escola de aprendizes em cada cidade. Né? Essa é uma grande reflexão, porque o nosso amor também passa por levar o conhecimento ao nosso irmão, o conhecimento libertador, a vivência do espiritismo religioso. Fica aí então como uma última reflexão para vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.